Vamos agora estudar um problema bastante geral. Claro que pode ser aquele da partícula presa à mola, mas nós vamos considerar uma situação a mais geral possível, desde que esta partícula esteja sob a ação de uma força elástica. Ou seja, escrevemos F igual a menos K vezes X, né? Onde K é a constante elástica. Nós vimos no caso anterior que essa constante elástica muitas vezes pode ser definida a partir da energia potencial. De qualquer maneira, força é igual a menos kx. Vou considerar um movimento de uma partícula de massa m sob a ação de uma força elástica. De acordo com uma segunda lei de Newton, eu posso escrever que a massa vezes a aceleração, e aqui estamos falando da componente x da aceleração, poderíamos escrever assim, né? Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a rigor, aqui também eu estou falando só da componente x, mas a gente não leva em conta esses detalhes. A gente escreve apenas assim, ou seja, força é igual a massa vezes a aceleração. Mas é claro que eu estou pensando aqui só na componente x da aceleração. Ora, o que resulta disso é que eu posso escrever massa vezes a aceleração mais k vezes x igual a zero. Massa vezes a aceleração igual a força igual a menos kx. Eu passo esse termo para o outro lado e posso escrever assim. No entanto, a aceleração é escrita ou é dada como a derivada segunda da coordenada x com respeito ao tempo. Ou seja, a aceleração, novamente, eu estou sempre pensando na componente x da aceleração, porque aqui eu estou considerando um movimento basicamente unidimensional. Portanto, a aceleração dada por d2x dt2, eu vou substituir na equação ali acima e encontro o seguinte: m vezes d2x dt2 mais kx é igual a zero. É claro que também posso escrever esta mesma equação dividindo por m. Essa equação se escreve como d2x dt2 mais. Agora vamos introduzir uma nova constante aqui. Vou chamar esta constante de ômega zero ao quadrado vezes x igual a zero. Ora, quem é ômega zero ao quadrado? É muito importante nesse caso a gente ter sempre isso em mente. Ômega zero ao quadrado é igual a k sobre m. Por definição, porque eu apenas dividi pela massa, k sobre m, decidi chamar de ômega zero ao quadrado. É uma notação, apenas uma notação. Ora, agora aqui temos um problema bem curioso, que é o seguinte. E aqui está o problema da mecânica. Qual é o problema da mecânica? É conhecida a força que age sobre uma partícula, eu quero determinar a posição dela como função do tempo. Porque o problema da mecânica não é apenas força igual a massa vezes a aceleração. Não! O problema da mecânica é o seguinte: dada a força, eu quero determinar x como função do tempo. É isso que eu quero. É isso.
Mas, veja, eu devo determinar x como função do tempo a partir desta equação. O que essa equação me diz? X é tal que, quando derivar x duas vezes, com respeito ao tempo, o resultado há de ser menos ômega zero ao quadrado vezes x. Ou seja, eu tenho que encontrar uma função tal que, quando eu derivar essa função duas vezes, eu obtenho praticamente a mesma função multiplicada por uma constante. E essa constante é menos ômega zero ao quadrado. Este problema é conhecido como o problema de encontrar soluções para uma equação diferencial ordinária, ou seja, de uma função de apenas uma variável. No caso, nós estamos falando de uma equação diferencial de segunda ordem, tem termos em derivada segunda. Esse é um problema com o qual nós teremos que nos haver com muita frequência ao estudarmos oscilações de uma maneira geral, quer seja forçadas ou não. Esses problemas sempre envolvem a solução de uma equação diferencial de funções de uma variável e equações diferenciais de segunda ordem. Isso mete muito medo nas pessoas, porque dá a impressão de que nós estamos falando de matemática muito avançada. Poderia até ser, mas nesse caso a coisa é muito simples. A gente vai procurar soluções simples para essa equação, mas não se pode, de forma alguma, esquecer que nós estamos falando de equações diferenciais. Por quê? Porque todo problema de mecânica é um problema de resolver uma equação diferencial. Se até hoje as pessoas não se deram conta disso, é uma pena, mas de qualquer maneira assim o é. Todo problema de mecânica é um problema envolvendo equações diferenciais. Temos aqui uma equação diferencial, mas essa equação diferencial é muito simples. Ela é muito simples. Então, nós vamos propor, na verdade, uma solução a esse método. Se chama método da tentativa e erro, claro, porque nós vamos tentar encontrar uma solução para a equação diferencial. É isso que a gente vai fazer, buscar uma solução para essa equação. Como é que a gente faz? Vamos lá. Ora, a gente sabe o seguinte, vamos primeiro recapitular algumas coisas, né, envolvendo a derivada da função exponencial, né? Então, por exemplo, se eu tenho a função exponencial da forma e elevado a a vezes x, né? Então, a derivada da função, agora eu vou chamar essa função aqui, claro, de f de x, né? Se eu derivar essa função f de x uma vez, o que nós temos? A derivada da função exponencial é a própria função exponencial. Então, isso aqui é igual a e elevado a ax, porque a derivada da função exponencial é a própria. Agora, eu preciso derivar, por outro lado, este termo, ax. Ora, essa derivada com respeito a x de ax é igual a A. Isto é por conta da propriedade, né, da derivada da função
exponencial. Ora, se eu derivar duas vezes d2f de x2, o que eu vou encontrar? Primeiro, eu vou derivar este termo, e esse termo vai me dar de novo a função exponencial. E agora eu tenho que derivar o argumento aqui da função. Vai me dar a. E eu tenho esse a aqui, portanto, é a ao quadrado. Olha só, é muito fácil derivar a função exponencial, né? Ora, consequentemente, o que nós encontramos? Que derivada segunda de f de x2 é igual a ao quadrado vezes f. Olha só, estamos aqui muito próximos de uma solução. Por quê? Eu só preciso uma função que, afinal de contas, me leve aqui um sinal menos. Porque aqui eu tenho d2x dt2, né, igual a menos alguma coisa. Ora, a solução, portanto, que se propõe é a seguinte. X de t igual... Agora, eu quero lembrar, né, que essa solução, vou apenas colocar assim, né, é uma solução envolvendo funções, né, de variáveis complexas. X estrela de t é igual a... Vamos começar com uma constante, pode ser, a vezes e elevado a i ômega t. Olha só, temos aqui, então, uma função de variável ou de uma variável complexa, né? E essa variável complexa é imaginária pura, é da forma i ômega t. Ora, o que acontece se nós derivarmos essa função com respeito ao tempo? Vamos obter a, porque a é uma constante. Agora, eu tenho a derivada da função exponencial e agora eu tenho que derivar o argumento com respeito ao tempo. Eu vou obter, portanto, i ômega. Então, isso é a derivada de x com respeito ao tempo, x estrela, já que eu estou falando de funções, né, de variáveis complexas, né? Então, se eu derivar mais uma vez de 2x estrela dt2, o que eu vou obter? A vezes e elevado a i ômega t, vezes i ômega t, que já existia aqui, e eu derivei a função exponencial, agora tenho que derivar o argumento. Cai mais i ômega t aqui. Ora, o que eu concluí? É que d2x estrela dt2 é igual a i vezes ômega vezes i vezes ômega, é i vezes ômega ao quadrado, portanto é menos ômega ao quadrado, vezes x estrela de t. Aqui está. Olha só que coisa curiosa. Encontrei uma solução. Aí você vai dizer, peraí, mas você encontrou uma solução que é uma função de variáveis complexas? E do que isso ajuda? Ou seja, qual é o uso que eu posso fazer disso? A coisa é bastante simples. Se eu pegar a parte real, né, desse número complexo, que nós já sabemos que é a vezes cosseno de ômega t. Vamos apagar isto aqui. Cosseno de ômega t mais i vezes seno de ômega t. Né? Então, se nós pegarmos a parte real de
x estrela de t, então a parte real de x estrela de t, estamos falando aqui de uma função, né, de variáveis complexas, né? A parte real de x estrela de t é igual a A vezes cosseno de ômega t. A parte imaginária de x estrela de t é igual a A vezes seno de ômega t. Portanto, o que eu posso concluir a partir daqui é que, em primeiro lugar, ômega que eu tenho aqui, ômega, tem que ser igual a esse ômega zero que está aqui. Esse ômega tem que ser igual a esse ômega zero que está aqui. Essa é a primeira conclusão. Portanto, a solução pode ser para ômega igual a ômega zero. Né? Agora eu tenho uma solução daquela equação. Eu posso pegar tanto a parte real quanto a parte imaginária. Ou uma combinação das duas, porque também eu posso verificar que A vezes cosseno ômega zero t é uma solução, e aí você deriva a função cosseno duas vezes, né? Ou a função seno duas vezes. Consequentemente, a solução mais geral possível para aquela equação. Agora estou apresentando a solução desta equação. É uma equação diferencial e a gente procurou uma solução usando funções de variáveis, aqui no caso complexo, a função exponencial, né? E eu obtenho que x de t, a solução mais geral possível. Agora eu posso escrever sob a forma A vezes cosseno de ômega zero vezes t. E agora eu posso ter aqui B. Então, mais B vezes seno de ômega zero vezes t. Aqui está, portanto, a solução que eu deduzi, né? É claro que eu poderia simplesmente ir chutando lá. De fato, aqui eu fiz um chute, né? Eu procurei uma solução sob esta forma. Mas eu posso agora, se quiser me dar ao trabalho, eu posso pegar esta solução e substituir essa solução aqui, e eu vou encontrar que, de fato, essa solução satisfaz a esta equação, uma equação diferencial de segunda ordem. De forma que aqui eu tenho a solução a mais geral possível, né? É claro que eu posso ainda escrever esta solução sob a forma x de t igual a, agora posso colocar aqui uma função, digamos, c vezes cosseno de ômega t mais delta. Sim, eu posso escrever desta forma. É uma outra maneira de escrever a solução. Aqui eu tenho duas constantes, A e B. Aqui eu tenho duas constantes, C e delta. Ora, se eu escrever a seguinte identidade, cosseno ômega t mais delta, igual a cosseno de ômega t vezes cosseno delta, menos seno ômega t vezes seno delta, então eu posso verificar que C vezes cosseno delta é igual a esse A que está aqui. E C com o sinal menos seno delta é igual a esse B que está aqui. Portanto, eu tenho duas formas totalmente equivalentes de escrever a solução desta equação aqui. É uma equação diferencial de segunda ordem
e nós vamos procurar, utilizando o mesmo método, encontrar soluções para o oscilador harmônico amortecido. Essa frequência aqui é a frequência natural de oscilação do sistema, como nós vamos ver logo em seguida. Só uma coisa considero ser extremamente importante. Estas constantes, quer seja A e B, ou C e delta, podem ser determinadas a partir das condições iniciais.